Olá, gente, boa tarde. Quero falar para vocês um pouco da palavra de Deus. Quero falar para vocês um pouco de uma mulher guerreira, uma mulher que foi exemplo, uma mulher que é exemplo até hoje, porque quando a gente lê a passagem que fala sobre ela nos ensina a se achegar mais a Deus, ela nos ensina a estar mais próximo de Deus, ela nos ensina a se humilhar perante Deus. Não importa a dificuldade, não importa o problema, não importa a situação, mas essa mulher, ela é um exemplo para todos nós, mulheres. Então, é bom meditar na passagem de 1 Samuel. O livro de Samuel é um livro muito importante, é um livro que nos ensina muito. É um dos livros da Bíblia que nos ensina muitas coisas. Então, eu sempre estou batendo na mesma tecla, sempre estou falando de Ana. É uma mulher guerreira, é uma mulher que é um exemplo e é bom para nós estar, quem pode ler, para estar lendo sempre essa passagem de Ana, porque ela nos ensina muito, né? Ana, ela foi uma mulher que ela foi perseguida, ela foi uma mulher que ela era estéril e ela não podia ter filho. Mas Ana não desistiu de ter filho. Ana não desistiu, apesar das perseguições de Deus. E Ana era uma mulher estéril, não podia ter filho. E Ana foi falar com Deus do impossível. Ana era muito perseguida pela sua rival Penina. Ana era perseguida porque naquela época mulheres que eram estéril não tinham valor algum. Mas Ana, ela não desistiu de Deus. É uma coisa que eu fico assim observando que ela não desistiu de Deus, apesar das perseguições, das calúnias, dos levantes contra Ana. Ela às vezes ficava triste, às vezes chorava, às vezes não comia, não tinha vontade de comer nada, por causa das perseguições, por ser uma mulher estéril, que não podia dar à luz, não podia se engravidar, não podia ter filho, mas Ana, ela não desistiu de Deus. Ela é um exemplo, essa mulher. Ela não desistiu de Deus, como muitos hoje estão fazendo. Desiste de Deus por causa de mínimas coisas. Por causa de coisas pequenas, desistem de Deus. E ela não desistiu de Deus. Ela é uma mulher que foi exemplo, é, porque ela não desistiu de Deus, como muitos fazem hoje em dia, né? Desiste de Deus com facilidade. Ela não desistiu de Deus, ela prosseguiu em frente, aí que ela foi se humilhar nos pés do Senhor, aí que ela foi buscar mais de Deus, e aí Deus o abençoou ela, e ela ficou grávida. Ela teve um menino chamado Samuel. Samuel, naquela época, foi um dos maiores profetas que existiram naquela época. Então, ela não desistiu. Vocês verem que ela não desistiu. Quem não leu essa passagem em 1 Samuel, é, pode ler, vocês vão ver aí a história de Ana. E ela não desistiu, ela foi persistir, ela persistiu, ela insistiu com Deus, ela foi buscar de Deus. Chegou um momento na vida de Ana que ela nem conversava, ela ajoelhava no chão, chorava e falava com Deus, mas um falar assim que ela não abria a boca para conversar, ela só movia os lábios, mas as palavras não saíam da boca de Diana. Mas Deus, ele, como Deus, ele sonda os nossos pensamentos. Deus, ele sabe o que nós estamos pensando. Então, Deus agiu ali na vida de Ana, porque Ana, ela foi uma mulher que, que não desistiu de Deus. Ela foi uma mulher que, apesar das perseguições, dos levantes, das calúnias, ela foi buscar mais de Deus. Aí que ela foi buscar mais de Deus, aí que ela foi perseverar, aí que ela foi humilhar nos pés do Senhor. E aí Deus o deu a vitória, Deus o abençoou e ela ficou grávida. Ana, ela era uma mulher estéril, mas Deus abriu a madre de Ana, Deus abriu o ventre de Ana. E ali ela teve relações com sua esposa Elcana e ela ficou grávida de Samuel. E Deus ainda abençoou ela com mais filhos. Ela teve mais filhos. Ela não teve só Samuel, mas ela teve mais filhos. E Deus o abençoou, Ana, porque ela perseverou, ela buscou mais de Deus. E ela, um exemplo que ela deixa nessa passagem bíblica, que ela não desistiu de Deus. Então você que tiver algum problema, não desista de Deus.
persista, confie em Deus, busque mais de Deus, porque Ele tem poder para te dar coisas muito grandes na tua vida. Então, fica com esta palavra, que é essa palavra que Deus colocou no meu coração para falar nesta tarde para vocês, e que Deus abençoe a todos.